boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião aqui na quarta-feira com as nossas crianças. E hoje a gente vai meditar em uma passagem que o Senhor contou ali para algumas pessoas. E a gente vai também falar um pouco sobre o que a gente veio estudando nas outras reuniões, que são as parábolas. Então, depois que a gente fizer a leitura, a gente vai começar a comentar um pouco. Então, vamos lá. Em Lucas 16, versículo 9, começa. Ora, havia um homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, crianças, essa meditação que a gente acabou de ver é uma história. A diferença daquelas que a gente ouviu, né, nas outras reuniões, que são as parábolas. Alguém lembra qual é a característica que tem uma parábola e uma história que fazem elas ser diferentes? Alguém se lembra? Vamos ver quem tá com a memória afiada aí. Quem tá com... Eu acho que é uma história. Vamos. É uma historinha. Lembra que Dal explicou a diferença de uma parábola para uma história comum? Quem se lembra? Que é uma parábola, é um texto pequeno, só que esse texto, ele é sem nome, sem o nome de alguma pessoa, é só, tipo, se não pode, se falar o nome de alguém aqui, ia ser história, se falar assim, tal homem fez tal coisa, aí ia ser a parábola. Eu falei certo? E aí, Eric? Ana Júlia acertou ou não acertou? Ana Júlia, repita para mim o que você acabou de falar. É que parábola é, tipo, história é diferente de parábola. Porque na história conta nomes, fala o nome dos personagens.
Só que na parábola não fala o nome dos personagens. Tipo, uma. Vamos inventar o nome de uma mulher. Fernanda foi no mercado. Aí na parábola ia ficar a mulher foi no mercado. Entendi. Então, assim, não está errado o que você falou. Que a parábola, geralmente, ela aparece figuras, né? Ela não aparece nomes. É o que você falou, tá certo. Histórias, elas apresentam o nome das pessoas. E nas parábolas, as pessoas não têm nomes. Geralmente são usadas figuras, né? Como a gente viu, a semente, né? Os peixes, né? Tinha ali também a pérola. Então, isso aí são parábolas. Quando é história, aí tem o nome das pessoas envolvidas. Então, essa que a gente acabou de ver é uma história. Foi algo que realmente aconteceu. E o Senhor contou ali para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Então, não foi uma parábola. E todas as vezes também que uma parábola é falada, geralmente nos evangelhos a gente vê ali o autor do evangelho falar, bem assim, e disse-lhe através de parábolas, ou propôs-lhe uma parábola. Enzo levantou a mão. Você quer falar, Enzo? Irmãos, existiu mais de um Lázaro na Bíblia? Enzo, eu só conheço na Bíblia, possa ser que tenha mais algum, mas eu só conheço dois. O Lázaro, que era aquele amigo do Senhor, que o Senhor amava, né? Que ele era irmão de Marta e Maria, e esse Lázaro, que ele conta sobre essa história aí, na hora que ele está explicando. Ele vai dar alguns exemplos para as pessoas que estão ali, e aí ele vai e conta essa história aqui, mas eu só conheço esses dois aí. Você conhece mais algum, não, Welton? Não me recordo, eu acho que são esses dois mesmo. Pronto, só isso. Obrigado. E outra coisa, crianças, aqui nessa história que o senhor está contando, o senhor está mostrando algumas coisas aqui. A gente já viu em estudos, né, passados que quando a pessoa ela morre, né, ela deixa o seu corpo. Desce só um pouquinho aí, dá até a parte que o senhor fala do Hades. Então, ali fala assim, ó, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui o Senhor está falando de algo que está acontecendo em um lugar que a Bíblia não conta, né? Que, na verdade, não é um lugar, é um estado, o Hades. Que é o quê? Quando o corpo, ele se separa da sua alma. E aí, no caso, esse homem aí que a gente não sabe o nome, né? Que é o rico, ele morreu, foi sepultado, e sua alma está no estado de Hades. Lázaro, ele está no seio de Abraão, só que ele também está no estado de Hades. Porém, tem uma diferença. Lázaro está sendo consolado e o rico está em tormento. Hoje, para a gente, né, nós cristãos, se por um acaso a gente vier a deixar este mundo, né, através da morte, nosso corpo vai ficar aqui, nossa alma será separada, nós estaremos neste estado de Hades e vamos estar na presença do Senhor. Se por um acaso alguém não crê no Senhor Jesus e deixa essa vida, né? Lembra da parábola que a gente viu sobre o joio e do trigo? Aqueles profetas que não creem no Senhor verdadeiramente, se eles deixam esse mundo sem crer no Senhor, eles também vão estar no estado de Hades, porém vão estar separados do Senhor. E vão estar em tormento. Não é isso, Felton? Justamente. Muito bom essa história, que como a Ana Júlia falou aí, né, diferença de parábola para uma história verídica, né, um acontecimento real, um fato real, tem bastante coisinhas aí para a gente aprender. Talvez daria mais de um estudo, mais de uma live, não sei, mas
Eric falou uma coisa interessante, que era o estado em que cada um dos dois estavam ali naquele momento. Isso é um ponto dessa história aí, bastante interessante. Tem um ponto que eu estava pensando aqui, dela, e Eric até falou, citou aí, ó, como era o nome do mendigo? Quem se lembra? Lázaro. Lázaro. Lázaro era o nome do mendigo. E quem sabe o nome do rico? Peraí. Não tem nome. Não tem nome o rico? Só o mendigo que tem nome? Sim. Certa resposta, João ou Miguel. Então não aparece aí o nome do rico, aparece o nome do mendigo. Chamava Lázaro. Olha que interessante, né? Como as coisas do Senhor são, os pensamentos do Senhor são totalmente diferentes dos pensamentos dos homens, porque os homens eles dão valor a coisas que Deus não dá nenhum valor. Por exemplo, riqueza é uma coisa que os homens dão muito valor. Então as pessoas ricas, famosas, elas são reconhecidas aqui neste mundo, né? Quem não sabe, deixa eu ver, perguntar aqui para João Miguel. João Miguel é novinho, talvez não vai lembrar, não vai saber, mas tem alguma criança aí que pode se lembrar. Quem já ouviu falar em Pelé? Jogador de futebol? Esse daí já é fácil, eu já ouvi falar 1000 vezes. Já? Pronto. E o que Pelé fazia, João? Futebol. O rei do futebol. O rei do futebol, olha só aí, ó. Era Ele recebeu um considerado o rei título. do futebol, porque ele jogava muito bem. Então ele recebeu um título aqui, ó, neste mundo de o rei do futebol, Pelé. Então agora tem mais uma aqui. Quem conhece Neymar? Eu já conheço. Olha só, todo mundo conhece Neymar. Famoso também, joga bola. Então, aqui no mundo nós damos títulos às pessoas, né? A gente conhece as pessoas pelos seus nomes, é a fama das pessoas pelo o que elas fazem, né? Só que aí a gente vê nessa história aí que esse rico, né, por sua riqueza, ele poderia ser bastante conhecido ali na sua redondeza, nos seus vizinhos, na sua cidade, ter uma certa fama. O mendigo poderia não ser reconhecido de ninguém, né? As pessoas passavam, talvez nem falava com ele, ignorava, né? Poucos conhecia, mas quando morreram os dois, olha quem recebeu um reconhecimento. Somente o mendigo tinha um nome ali. O rico nem pelo nome é citado aí na Bíblia. Então, o que diferencia para Deus uma pessoa que Deus ama a todos, tanto faz rico, famoso, pobre, desconhecido, Deus ama a todos, né? A gente sabe que Deus amou o mundo, né? As pessoas todas, independente do se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é conhecido, se não é conhecido, o amor de Deus é sobre todas as pessoas. Mas o que diferencia os homens aqui para Deus é os que têm fé e os que não têm fé. Aí sim faz uma diferença enorme para Deus, independente se a pessoa é rica ou pobre, conhecida ou desconhecida. Se ela tem fé, né, ela crê no Senhor Jesus Cristo, ela será salva, independente dela ser rica ou dela ser pobre. Se ela não tiver fé, independente do que ela possui, do que ela é conhecida, se ela tem 20 milhões de seguidores no Facebook, no Instagram, se ela não tiver fé, ela não será reconhecida por Deus, ela não será salva. Então, o que importa para Deus, o valor que Deus dá à pessoa é a fé que a pessoa tem no seu filho. O valor que os homens dão para as pessoas são o que elas possuem, o que elas fazem, né, as coisas que elas
criam aqui nesse mundo, que tornam elas famosas. Então eu estava até lembrando de um versículo, se eu pedir para colocar em Hebreus, a gente vai ver um monte de gente que para o mundo não tinha nenhum valor, mas olha para Deus o valor que elas tinham. Hebreus, deixa eu achar aqui, 11, versículo, capítulo 11, a partir do 32, dá. Rapidamente eu vou ler aqui. Vou começar do 31 aí, porque fala da fé, né? Que a gente está falando. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Agora iniciando aí, a partir do 32. E que direi? E que mais direi? Falar-me-ia o tempo contando, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, não pela sua força, não pela sua poder, não pela sua fama, sua riqueza, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram, olha aí, ó, fama, não, escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Olha só, dos quais o mundo não era digno. Imagine aí, João, você receber esse testemunho aí, esse título aí, ó. Pela fé, João era um dos quais o mundo não era digno. Pela fé, Poliã era um dos quais o mundo não era digno. Então, o que o homem mede como valor, né, neste mundo aqui, não é o que Deus mede como valor. Deus mede o valor que cada um tem pela fé. Deus ama a todos, né? Por isso que ele entregou o seu filho para morrer, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas Deus mede a cada um, né, o valor que tem pela fé que eles têm no Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona? É assim mesmo, Elton. Ana Júlia quer falar alguma coisa? Não, Ah, tá certo. O microfone tá ligado. Eu sei que você ia é falar. porque, é porque meu celular fica me bugando assim do nada que meu microfone fica ligando sozinho. Então, tudo bem, Ana Júlia. Sei que você queria falar alguma coisa, ia perguntar. Pronto, tá aí. O que o Elton está falando, o que importa para Deus é a fé, não é o que a pessoa tem material. A pessoa pode ser rica, ou também pode ser pobre, ela pode ser famosa ou não, mas para Deus o que importa é a fé. Isabel, quer falar, Bebel? Pode falar, Bebel. Ah, a Isabel está perguntando aqui. O que é que a gente está falando? Então, Elton e Eric, deixa eu falar rapidinho aqui, viu?
para Isabel o que é que a gente está falando, tá certo? Deixa eu voltar aqui. A gente está falando de uma coisa que o Senhor Jesus mostrou para as pessoas o que existe do outro lado, que é invisível, que a gente não pode ver, mas quando uma pessoa morre, isso se passa do outro lado, no além, e é invisível. Então, o Senhor aqui, o Senhor Jesus, está falando aqui de um homem rico e também de um homem pobre, um mendigo, que se chama Lázaro. O homem rico morreu e Lázaro também morreu. E os dois foram para um lugar invisível. Foi somente o quê? O espírito e a alma deles, não foi o corpo. O corpo fica onde? Alguém sabe dizer onde é que o corpo, quando a pessoa morre, fica? Aqui na terra, dentro de um caixão. Isso. Fica numa sepultura, ou no Verdade. caixão, no sepulcro. Mas Eu, a con- alma... eu, con- eu concordo com Isabela. Isso. Então, o rico morreu, o corpo dele ficou no caixão, ou na sepultura, ou no sepulcro. Lázaro também morreu, e também o corpo dele ficou aqui. Pode ter sido em algum lugar, na sepultura, sepultaram ele ou não, a gente não sabe, mas o corpo dele ficou aqui. Mas a alma e o espírito deles foram para um lugar além, invisível. Então, o Senhor Jesus aqui abre assim uma brecha no tempo, assim, abre uma brecha para mostrar o que acontece do outro lado. O rico foi para um lugar de tormento. O espírito é a alma do rico. E o espírito e a alma de Lázaro foi para um lugar muito bom. E é isso que o Senhor Jesus está falando, do homem rico e do Lázaro. Entendeu, Bebel? Sim, tio. Tio, para o corpo aqui não ficar aqui na terra, é só queimar o corpo. Aí não fica na terra. Pronto. Vira pó. Mas com o tempo, mesmo assim, se desintegra, sei lá como fala. Bebel. Mas mesmo assim, queimando, vai ficar por aqui mesmo. Aí vai ficar os pozinhos espalhados em tudo que é canto. Eita. Vai ser um pozinho daqui, outro pozinho ali. Mas a alma e o espírito vai para um lugar que a gente não sabe e que é invisível. E é isso aqui que o Senhor Jesus está falando. Está mostrando que existe esse outro lado da vida, ó, que é o outro lado, e esse lugar se chama o Hades. E a gente não deve confundir o Hades com o Lago de Fogo, nem o inferno. Pode continuar, Welton. E Bebel levantou a mão aqui. Tio, o que é o Hades? Eric agora vai explicar aí. Então, Bel, o Hades é um estado. Quando uma pessoa ela morre, há uma separação do seu corpo e da sua alma e espírito, certo? Então, seu corpo fica na terra, sua alma e espírito fica nesse estado de Hades, ou seja, um estado de separação. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus e ela morre, seu espírito e a alma estão no estado de Hades, porém na presença do Senhor, certo? Uma pessoa que morre sem crer no Senhor Jesus, ela também, a alma e espírito, ficam no estado de Hades, porém em tormento. Entendeu? O que é Hades? E Hades é um estado, é quando a alma e o corpo eles se separam. Já entendi, tio. Obrigada. Por nada. Tem um pensamento aí, crianças, que as pessoas falam que assim, morreu, acabou. Tem que aproveitar a vida, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque morreu, acabou. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Não é assim que
o Senhor fala na sua palavra. O homem foi criado por Deus e ele viverá eternamente. Eternamente quer dizer para todo sempre. Todo sempre. Nunca mais deixará de existir. Como o Eric falou aí. A diferença só é se ele vai morrer salvo e vai estar no céu, ou se ele vai morrer perdido na incredulidade, sem a fé no Senhor Jesus Cristo, e vai passar essa eternidade no lago de fogo. Então tem essa diferença. Aí, como o Eric explicou, esse Hades aí é o lugar onde vai a alma e o espírito de cada pessoa que morre. A gente já aprendeu, né, que o homem ele é corpo, alma e espírito. O corpo vai para debaixo da terra, quando é sepultado. A alma e o espírito vai para esse lugar aí, o estado, né? Então não é bem um lugar, é um estado que a pessoa fica aguardando a ressurreição do seu corpo. Então, tanto o incrédulo, né, que morre sem fé no Senhor Jesus Cristo, quanto o que morre crendo no Senhor Jesus Cristo, eles vão estar nesse estado aí, de Hades. Só que quem morre com fé já está gozando, aproveitando de todas as alegrias de estar com o Senhor. E quem morre sem fé já está, ainda que nesse estado aí de só o corpo e o espírito, mas já sofrendo aí digamos assim, as tristezas, né, de não ter crido no Senhor Jesus Cristo para se salvarem. Todos os sofrimentos aí já estão experimentando. Por isso que tem um trechinho aí que ele fala assim: pede a Lázaro que... Deixa eu ver se encontrei versículo. Aí, disse... Ah, não, acho que é mais para cima, que estou atormentado nessas chamas. Tem 24, eu acho. Olha o 24 aí, prestem atenção. E clamando, o rico, né? Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Então aí já mostra, né, o que a Bíblia está querendo ensinar para a gente, que a pessoa que morre sem Cristo já está sofrendo, enquanto a pessoa que morre crendo no Senhor Jesus Cristo já está desfrutando aí, né, das alegrias que é estar salvo, né? Então tem essa diferença aí. Cláudio, teve uma coisa interessante que você estava falando no início, que foi a respeito do nome, né? E Deus, ele não dá valor às coisas que os homens acham que são de valor, como, por exemplo, o seu nome, né? Fazer fama. E eu me lembrei de um versículo que está em Provérbios 10, versículo 7, se dá para poder colocar aí para a gente dar uma olhada. Olha aí, ó. O que Deus fala na sua palavra. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então, o que os ímpios, eles têm, assim, para eles de valor? Sua fama, sua riqueza, seus bens materiais, seu poder aqui na terra, o que eles podem conseguir, as pessoas que eles podem humilhar, toda a sorte de coisas que vão dar algum tipo de status. Mas isso para Deus não tem valor nenhum. Então, qual é aquilo que tem valor para Deus? Aquelas pessoas que são justas aos seus olhos, os que creem no Senhor Jesus, que amam, né, essa pessoa que deu sua vida por nós. Então, o Senhor, ele vai se lembrar dessas pessoas, mas os ímpios, o seu nome, ele não vai nem se lembrar. E a gente pode perceber isso ali naquela parábola. O nome do rico não é falado. Por quê? O rico, ele se vestia de púrpura, né?
púrpura naquele tempo era um tipo de tecido bem caro, né? Que era vestido por reis, pessoas que tinham bastante riqueza, e também ele se vestia de linho branco, que em algumas vezes na palavra fala de justiça, no caso dele, justiça própria. Então, ele podia ser uma pessoa que se é, engrandecia, né, por ser rico e por se achar justo. Mas veja o e na outra parte, Lázaro. Lázaro era um mendigo, estava ali, né, querendo até mesmo se alimentar das migalhas que caíam, e provavelmente a história ela não está falando, mas é o que nos leva a perceber que nem isso o rico fazia por ele, né? Mas tinha alguém que estava olhando por Lázaro, que era o Senhor. Lázaro, muito provavelmente, ele cria no Senhor. Então, Lázaro, apesar de não ter recebido as beneficências da vida, como aquele rico, o Senhor estava olhando para ele. Então, mais cedo a gente estava até conversando, eu e Dal, que muitas vezes acontecem situações na nossa vida, e quando a gente não conhece o Senhor, a gente reclama, a gente fala, por que que isso está acontecendo, e por que sabe, sempre fala alguma coisa. Mas quando a gente conhece o Senhor, a gente entende que todas as coisas, todas as circunstâncias, elas cooperam para o nosso bem, porque nós temos um Pai, nós temos um Senhor que cuida de nós. Não é isso, Elton? É justamente. Lembrando que riqueza, crianças, não é pecado, não é mal nenhum ter dinheiro, né? Se o Senhor der a uma pessoa condição de ganhar dinheiro, de ter algum um conforto melhor na vida, lembrando que tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Ele. Se Ele nos deu essa condição de ter riqueza, alguma riqueza, deve ser usada sempre para a glória dele. E Eric, enquanto Eric falava, a gente tem 2 minutinhos ainda. Eu me lembrei de um versículo lá em Gênesis. Se dá para colocar aí, olha só como é que é o pensamento humano, né? Do homem que caiu, o homem, quando o pecado entrou no mundo, né? O homem se tornou independente de Deus por culpa do homem, né? Deus não queria assim. É Gênesis 11, versículo 4. E aí o homem quis ser independente de Deus e deu tudo errado. Aí como é que o homem pensa agora? Ó? E disseram, eia, essa história a gente já aprendeu, né? Que foi eles construindo uma torre para que eles ficassem conhecidos por toda a terra, né? Aí ele fala assim, a chamada Babel, a torre. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome. Abre esse versículo, por favor. Não. Deixa eu ver como é que está. E façamos um nome. Desce mais um pouco. Aí, essa tá mais ou menos com o pensamento que eu estava querendo, ó. E uma torre, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Olha aí o pensamento do homem, quer que o seu nome, né, seja célebre, famoso, conhecido. Por isso que a gente vê as ruas com nomes de pessoas, né? Rua fulano de tal, rua Beltrano, rua Cicrano, monumentos, porque o homem quer ser conhecido, quer ser reconhecido, quer ser adorado, sempre assim. O homem caído, ele quer o lugar que é de Deus, né? O Senhor Jesus é o nome que está acima de todo o nome. E será assim. Sempre vai ser assim. O Senhor Jesus é o único nome.
né, que deve ser lembrado, deve ser adorado, deve ser reconhecido. Nomes de homens, né, aqui neste mundo, por mais esforço que eles façam, não terá valor nenhum na eternidade. Vai ser tudo destruído. Ana Júlia, tem uma pergunta? Se eu queria saber o que é célebre. Ajuda nós aí, tio Elton. Você acabou de explicar. Célebre é famoso, é conhecido, algo grande, mais ou menos isso. Lembra de mais alguma coisa aí, Dal? Que dá para fazer as crianças entenderem o que é célebre? Aí, Ana Júlia já entendeu. Celebridade. Fale, Poliana. Grande mérito. Olha, célebre também tem um significado mais tipo de obter, como conquistas e tudo mais. É como títulos, trazer fama e reconhecimento, não só riqueza e nem só fama, mas também, tipo, ter coisas que outras pessoas não conseguem alcançar. Tipo, demonstrar um nível superior a outras pessoas em certas patentes e até mesmo estilos, a maioria das vezes. Esse é nosso Google Lian. Vamos tipo mudar a voz do Google aí Tio, para Polian, Dal. tio, Fala, Bebel. é tipo mostrar ser melhor do que outra pessoa? Fala de novo, Bebel. Não entendi nada. É tipo mostrar ser melhor do que outra pessoa? É também tipo isso aí, como se uma pessoa fosse mais importante que outras. E o homem gosta de fazer isso, né? O homem gosta de ser mais importante que os outros homens. Ele quer ficar bem famoso, todo mundo diga: olha, que homem extraordinário, que homem, olha como ele faz as coisas que ninguém faz. Parece isso aí também, Bebel. É isso aí mesmo. Pronto, Bebel. E agora, tem mais alguma coisa, Welton e Eric? Agora é hora de que crianças. Dormir aos dentes Olhar na cama. e dormir, escovar os mimi. O Papai do Céu. Fazer nada na cama, ficar no tédio. Isso, olha, Miquese, Bebel e João Miguel. É hora de mimir, que significa dormir. E antes de dormir, já falaram aí, tomar um banho, escovar o dente, ir para a cama e antes de fechar os olhos, para mimir, fazer o quê? Orar. 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 Irmão, Aí, ó. posso cantar um corito? Oi, Eliane, pode falar. Posso cantar uma canção que aqui as crianças cantam nas escolinhas dominical? Umas das canções. Posso? Pode sim, Eliana, pode cantar. Mas vou cantar devagar porque vai ser em espanhol. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Adentro y afuera, ¿en qué lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Adentro hay los salvos, mas tú, ¿dónde estás?
Una sola puerta hay, es Cristo el Salvador, quien a los niños ofrece su amor. Una sola puerta hay, se abre en resplandor, niños ya entran por Cristo el Señor. Olha, Liana, aí as crianças gostaram muito mesmo. Maravilha! Muito bom, viu? Nossa irmã Eliana, é da onde? Que país é mesmo, Eliana? Hablando da celebridade de onde Messi nasceu. Argentina. Argentina. Argentina! Olha aí. As crianças sabem muito bem isso. E Maradona, será que as crianças lembram, conhecem, já ouviu falar? Quem lembra de Maradona? Não conhece. Não, nem precisa conhecer. Aí João fala, Maradona não é do meu tempo, mas João conhece Pelé, não conhece Maradona, João? Ô, João Miguel. Maradona. Não conhece, né, João? Maradona, as figurinhas. Ele tinha, irmão, das figurinhas da Copa. Aí tinha os jogadores antigos. Ah, aí, ó, João conhece Maradona. Só não é o rei do futebol, mas jogava bem. Ô, crianças, vocês sabem qual foi o hino que a irmã cantou em espanhol? Aquele lá, Não. é uma só, porém dos lados, Esse mesmo. eu acho. Complicado Muito bem. saber, porque eu não sou Isso. muito fluente em espanhol. Ah, mas esse tava facinho. Tava mamão com açúcar, não tava, João? Eu Tá. não conheço essa língua. Ó, vocês não fiquem incentivando, não, que senão o Dal vai colocar vocês para cantar hino em espanhol na próxima, viu? Que Dal Não, pelo não amor de Deus, não. Só sei falar um pouquinho. A irmã Eliana vai ensinar. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Puede salvar, puede guardar, poderoso es nuestro Dios. Poderoso é nosso Deus. Aí, tá vendo que sabe? Fácil. Não é difícil assim, não, é. Eliana ajuda. Muito bom, Eliana. É porque eu sei um pouco de espanhol, não muito, mas eu sei um pouquinho. Eliana foi que estava em Brasília também, Eliana? Oi? Ah, não, você não estava em Brasília, não, né? Acho que foram outros Esteve en las conferencias de este ano? Sim, esse ano. Foi? com meus pais. Ah, isso aí. A Adriana estava perguntando, minha esposa aqui, Sim. Salvador, Bahia. Aí estava com vocês lá também. Muito bom, viu? Saudades, viu? Salvador Bahia. Um abraço para sua filha, eu acho que estou lembrando de vocês. Abraço para sua filha, muito forte no Senhor e com muito carinho para sua esposa também, irmão. Ah, tá mandando abraço também, viu? Lembrou a Adriele. Mandando um beijo aqui, tudo de bom, viu? Um abraço aí, fraterno aí no Senhor. Valeu, então, criançadas. Hoje o nosso horário já chegou aqui 9h09. E agora, o Elton, você poderia agradecer, o Elton, para a gente estar encerrando? Vamos lá, dá graças aqui. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, muito obrigado mais uma vez.